Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3. Quem achou, diga amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Vai pôr o culto lá, irmão Juan? Uma bênção, né? Deus abençoe. Glória a Deus, a casa da Maria Romana também. Deus é bom. Esdras, capítulo 1, verso 3. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Olha só, quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o nosso Deus, que está em Jerusalém. Verso 4. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Senhor nosso Deus, venha falar conosco, venha nos abençoar, nos instruir de acordo com a sua santa vontade, em nome de Jesus. Sentados, irmão, no final nós estaremos orando. Que o Senhor te abençoe, rica e poderosamente. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. É tempo de reconstruir. Estava aqui ontem, nós trabalhando, e mais precisamente eu estava olhando duro para os irmãos trabalhando. Noite demais, né? Estava suadinho, perdeu líquido absurdo, né? Os irmãos totalmente acabados. De quê, né, Anderson? Para reconstruir. Às vezes, para reconstruir alguma coisa, tem que se derrubar. Tem que derrubar os alicerces, tem que tirar o velho para que o novo possa ser estabelecido. Então é tempo de reconstrução. E esse livro que eu li, o livro de Esdras e Neemias, ele não era separado para o judeu, é um livro só. Esdras e Neemias é um livro só. Mas depois da Septuaginta, então separou-se. Mas o tema é um só: reconstrução. Reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo. Então o povo estava dispondo para reconstruir. Hoje ele vai falar sobre refazer, reconstruir. Por exemplo, e reconstruir dá trabalho e cansa, não dá? E muito. E olha lá que às vezes fica mais caro que construir. O colega nosso está reconstruindo a casa. Rapaz, que já gastou mais que construir outra, né? O colega nosso, vizinho nosso, está reconstruindo a sua casa, colocando do jeito que eu tenho vontade. E eu acho que o pai já gastou o preço de construir outra. Porque reconstruir dá trabalho, mas vai valer a pena. Como diz o hino, vai valer a pena. Então, o que é reconstruir? Eu preciso empregar muita dedicação para reconstruir alguma coisa. Gastar muito tempo. E gasta muito. Versículo 14 aí nós lemos que o povo ia ajudar com prata, com ouro, com bens, gado, dádivas voluntárias para a casa de Deus. Sabe o que é refazer? É fazer de novo. É restituir ao primeiro estado. Você precisa restituir a sua vida no seu primeiro estado. Quando você aceitou o Senhor, a sua vida era diferente. A sua maneira de cultuar era outra. Você não estava preocupado com quem estava do lado olhando. Você não estava preocupado se a sua roupa ia agradar alguém, se ia desagradar alguém. Olha, irmão, quando nós nos convertemos, há quase 40 anos, irmão, não tinha esse negócio de preocupar se a roupa estava bonita ou não. Nós queríamos ir lá
Então hoje em dia nosso pessoal está preocupado com o que vão pensar. Tinha uma irmã que congregava aqui quando eu mudei para cá há alguns anos. Infelizmente ela não está no nosso meio mais. E um dos problemas dela é que ela se preocupava quando os irmãos iam orar, falavam em línguas e todo aquele fervor, e o Espírito Santo descia, cada um movimenta de uma forma, e ela achava aquilo um absurdo. Irmão, a maneira que o Espírito Santo trabalha na minha vida é de um jeito, na sua de outra, mas nunca, se o Espírito Santo trabalhar na sua vida ou na minha, se vir fora do que a Bíblia diz, não é Espírito de Deus, é Satanás. É o espírito do anticristo, é o espírito de engano, porque a palavra de Deus nunca vai estar errada. Ela sempre está certa. Então eu preciso restituir minha vida ao primeiro estado. Eu lembro quando a gente começou na fé, a gente cantava muito aquele hino do rebanhão, de volta ao início, né? Do Rio Quase não canto lá porque ninguém quer voltar ao início. Todo mundo quer só crescer, quer mudar, quer prosperar, só se fala em bênção e vitória. Até os filhos, se você passar na peneira, os que são chamados espirituais, a maioria deles, depois do Legião Urbana, talvez é melhor do que chamados ímpios por aí. Talvez mais que filhos, que fala sobre um suicídio, é melhor do que muitos hinos por aí. Sabe por quê? Porque o hino espiritual, ele vai falar da santidade de Deus. Ele vai, eu gosto do que Billy Graham falou, todo o avivamento que teve na história da humanidade começou exaltando a santidade de Deus. Deus é santo, santifica a sua vida, que a sua vida muda, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você tem que voltar ao primeiro amor. E lá o hino diz, foi tão perfeito assim que ele escreveu, que lá o hino diz, quero voltar ao início. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Pega a letra aí, de volta ao início. Quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Eu quero voltar ao primeiro amor. Como é que está a sua devoção hoje? Como é que está a sua adoração ao Senhor? E lá o autor continua indo. Eu quero voltar ao início. Eu quero rever meus conceitos e valores. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. E quando eu ver as primeiras obras, eu vou dizer, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Aleluia. Porque eu devo voltar ao que eu era. Eu preciso refazer a minha parede espiritual. Eu preciso refazer a minha fé. Eu preciso refazer a minha saúde. Como é que está a sua saúde hoje? Se às vezes a sua saúde mental está com problema, imagina a emoção. Aqui, eu quero voltar ao início de tudo. Olha só, isso aqui é o hino da década de 80, comecinho da década de 90. Mas também da década de 80. Eu quero voltar ao início de tudo. O que eu quero voltar lá no início? Eu quero encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero encontrar contigo de novo. Eu quero ter aquela emoção de estar na tua presença novamente e receber o teu Espírito. Eu quero me arrupiar quando o teu Espírito entrar. Eu quero sentir desejo de abandonar o pecado, o vício, tudo aquilo que fala errado. Eu quero sentir desejo de estar na tua presença de novo. E ainda continua. Quero rever os meus conceitos, os meus valores. Por que o autor escreveu isso? Porque no decorrer da fé, ele viu que muito crente, muito servo de Deus, começa bem na fé, ora, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço. E na minha época, na década de 80, era uma época que se identificava o crente, primeira coisa é com a Bíblia debaixo do braço e gravata. Hoje eu não estou sem gravata, né? Naquela época estava ruim, né? Mas ela identificava assim. A Bíblia, quanto maior, melhor, né? Então estávamos numa situação. Eu vou pegar outro.
Estávamos naquela situação, aonde o Espírito Santo estava agindo na nossa vida, e nós tínhamos prazer. Então eu quero rever meus conceitos, porque eu fui perdendo ao longo do caminho, eu fui relaxando, eu parei de orar, eu parei de minha Bíblia. Olha, eu quero reconstruir a outra estrofe. Vou regressar ao caminho, vou ver, ou seja, eu vou voltar às primeiras obras, Senhor. Eu vou voltar lá nas primeiras obras, eu vou fazer de novo as primeiras obras, eu vou jejuar novamente, eu vou orar de novo como eu orava, eu vou ter prazer de pegar a Bíblia e ler, né? E aí a estrofe diz: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Você precisa mudar de vida, Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar para Deus. É preciso que nós façamos isso, irmãos. Nós temos que voltar, porque eu preciso entender que quando eu estou na presença de Deus, eu não preciso de distração, eu não preciso de música para me orar, eu não preciso de melodia para me acalmar, não, irmão. Da presença de Deus, se eu estou nervoso, eu tenho que falar: se eu estou revoltado, estou nervoso, estou quase largando mão de tudo, mas eu estou aqui primeiro na tua presença. Estou mal, estou ruim, mas estou na tua presença, e da tua presença, assim como o Jacó, eu não largo se o Senhor não me abençoar. Eu só levanto daqui quando o Senhor me abençoar. Cadê esse povo de hoje, irmão? Bem, nós temos que nos reorganizar. Eu tenho que nutrir a minha vida. Como é que eu vou refazer se eu não me nutrir, se eu não me reorganizar, se eu não me recompor? Bem, podemos deduzirmos o apóstolo Paulo, depois de convertido, ele refez a sua vida. Como é que eu sei disso? Gálatas capítulo 1, verso 17 e 18. Há uma lacuna na história de Paulo, que o Dr. Lucas, autor do Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos, que a gente chama de livro de Atos, uma epístola, não está registrado. Nem tornei a Jerusalém, a tempos que já era antes de mim apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, fiquei com ele 15 dias. Volta aí. Nós não sabemos esse tempo que Paulo passou na Arábia, quanto tempo foi, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que Paulo foi aquele retiro espiritual que ele teve para refazer a sua vida. Ele era fariseu, ele era da lei da seita mais dura de Israel. Ele foi refazer os seus conceitos, foi rever a sua maneira de adorar a Deus, a maneira de cultuar o Senhor, porque ele ficou 3 dias cego, precisou de Ananias ir lá orar por ele, para que ele pudesse ver. Então ele foi para a Arábia, veio um retiro espiritual. Não sabemos por quanto tempo, tudo é teoria, não sabemos, mas eu sei que ele voltou para Damasco. Não sabemos quanto tempo ele pregou ali, mas acredito eu que ele foi o momento que ele tirou para se refazer e rever os seus conceitos e valores, como nós vemos agora aqui mesmo, e evangelizar as cidades próximas a Damasco. Amém? Se você precisa se refazer, a primeira coisa que você tem que cumprir é Mateus 6,7. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida para se refazer é cumprir isso aqui. E orando, não usei vãs repetições como gentios, que pensam falar em muitos. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em segredo. É o seguinte: se você vai orar, entra no quarto, fecha a porta,
Pega o seu celular, desliga ele. Pega tudo quanto é aparelho eletrônico, desliga. Dependendo do caso, vai lá e desliga a internet da casa inteira, para ninguém te incomodar, e você vai orar. Já falei, se você for orar pelo mundo, e de repente fazer aquele barulhinho lá, que vibrou, você dá conta de continuar orando? A maioria não. Tem que ir lá ver, vai ter algo sério. Irmão, se você não precisar ficar 5, 10, 20 minutos, ou meia hora, sem estar ligado na internet, essas coisas no seu aparelho celular, como é que você vai passar a eternidade ao lado de Cristo? Só exaltando, santo, santo, santo é o Senhor. Davi foi outro, irmão. Então Paulo teve que se refazer para que pudesse continuar. Você, para continuar a sua fé, você tem que se refazer também. Você tem que mudar de vida. Você tem que voltar a orar como antes, ler a Bíblia como antes. Davi foi outro que teve que refazer a sua vida. Davi foi ungido rei de Israel com 16 para 17 anos, não sabemos ao certo. E por um ano, depois que ele conheceu o rei, que ele foi lá e matou Golias, ficou por um ano, ficou bom para ele. Mas depois um ano, 2, depois que um dia que ele chegou da batalha, Davi ia chegando, ele era general já, e vinha com o seu exército, cada um com o seu grupo. Quem sabe Davi era um centurião, tinha um exército de 100 pessoas, ou quem sabe de 1000. E ele vinha chegando, e as mulheres, quando os soldados iam chegando, pegavam o tamborim, pegavam o pandeiro e começavam a cantar. E um dia as mulheres cantaram. Davi teria os seus milhares, Saul teria os seus milhares, mas Davi os seus. Como é que é o? Vou fugir do negócio. Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Já você sabe o que é ciúme? Ciúme é do próprio Satanás. O ciúme vem do diabo. Ciúme não é coisa de Deus. Pastor, você fala, todo mundo tem ciúme. Eu sei que todo mundo tem ciúme. Da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Mas é algo normal quando é exagerada do diabo. Por que Saul não se alegrou? Olha, como eu arranjei, como eu consegui um general que consegue ter vitória, ganhar. Esse rapaz vai ser uma bênção na minha mão. Mas ele não viu assim. Só está faltando eu reino para esse homem. Inveja faz você ver. Inveja e ciúme faz você ver o que não existe. Daí foi ungido rei com 16 para 17 anos. E daí então, depois desse dia que ele voltou da batalha, e as mulheres foram cantando, ele deve ter lembrado daquele cante uns 10 anos lembrando dele. Porque foi depois que aquelas mulheres cantou. Davi passou a viver em cavernas. Davi passou a viver na caça. Davi passou a viver dos saques que ele fazia com os seus homens. Todo aquele que era amargurado de espírito, que ninguém gostava, ia até Davi. E Davi se tornou o chefe daquele grupo. Davi teve um momento de muita dor e dificuldade lá no deserto. Mas ele aprendeu a se refazer, e com isso ele se refez e se tornou, com 30 anos, rei de Judá. Depois de alguns anos, rei de todo Israel. Espera no Senhor e Ele vai refazer a sua vida. Não, Ele não vai refazer a sua vida, não, irmãos. Você tem que refazer a sua vida. Vamos ver alguns princípios. Esses aqui são princípios na vida de um cristão. Tá? Cheguei em casa, estava só com a mensagem. Falei com a minha esposa, Deus só me deu a mensagem, não tem o texto ainda. Estava aqui todo sujo. Ela falou, não, Deus vai dar a mensagem. Então eu cheguei em casa, estava pesquisando aqui. E se você pesquisar lá no Dr. Google, você vai achar isso aqui. Princípios na vida de um cristão, alguns deles. O amor ao próximo.
O que é amar ao próximo? Amar os irmãos, testemunhar de Jesus e contribuir para tornar o mundo melhor. Isso é amor ao próximo. Evangelho de João 3:24. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Outro princípio de um cristão: honestidade, ser íntegro e sincero. Outro princípio na vida de um cristão: humildade. Humildade é a maior característica de um cristão, para mim. Perdão. Lembrando que humildade não é pobreza. Tem muito pobre que é arrogante, tem muito rico que é humilde. Tem muito que é bilionário que é humilde, tem muito pobre que é arrogante, não tem nada de humildade. Ainda diz que é servo de Deus. Fé em Deus, ter fé em Deus e obedecer aos seus mandamentos. Se você tem fé em Deus e não obedece, que fé que você tem? Tiago falou assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, vou mostrar o que é fé para você. Quem tem fé tem obras. Quem tem fé tem ação. Quem tem fé tem atitude. Sabe o que eu falei sobre honrar o Senhor? É você ter fé, você vir aqui no altar e depositar o seu melhor, porque você sabe que Deus já te deu o melhor. Isso é um ato de fé. É você ajudar o seu necessitado, seu parente, seu vizinho, porque você pode. Então Deus está te abençoando para que você abençoe o próximo também. Outro princípio na vida de um cristão é a justiça. Você tem que ser justo. Solidariedade. Solidariedade altruísta, né? A pessoa tem que ser pessoa solidária com o próximo. Compaixão e gratidão. Claro que não dá para falar de todos. Agora, nesse mesmo texto, você vai ver: para viver de acordo com os princípios cristãos, o que é preciso? Você vai pesquisar no Google depois. O que é preciso para você viver de acordo com os princípios cristãos? Primeiro, estudar a Bíblia diariamente. Você está estudando a Bíblia diariamente? Se você não está, como é que você quer ser um cristão que estuda a Bíblia? Outro princípio para você viver os princípios cristãos é ler a Bíblia e orar. Se você não lê e não ora, lê a Bíblia é saber o que Deus está falando. Orar é ter comunhão com Deus. Amém. Outra qualidade que você tem que ter para ter os princípios cristãos é frequentar a igreja. Igreja é lugar do povo de Deus. Você precisa participar dos cultos. Sabe o que é participar do culto? Não é assistir o culto. Ó, como fulano canta bem, como aquele levita canta bem, como aquele irmão toca bem, né? Como aquele outro mais desafinado com a voz da clara rachada, como aquele canta mal. Não, você não está participando do culto. Participar do culto é cantar junto, é orar junto, é ler a Bíblia, é você ser atuante, é testemunhar, cantar, é louvar, é participar do culto. Porque você vem e só assiste, você não participa do culto. Lá na escola, o aluno que só assiste a aula e não participa de nada, dificilmente se destaca. Quem se destaca? Quem é atuante, quem participa e demonstra o que ele está fazendo. Você precisa testemunhar de Cristo. Já pensou, irmão? Olha, se você pesquisa na internet, lá diz: ó, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que participar do culto, você tem que testemunhar de Cristo, e o povo está obedecendo. Você precisa manter-se puro no seu casamento, ou você que é jovem. Salmo 119, como manterá jovem, como você vai manter puro diante do Senhor, nesse mundo, observando de acordo com a palavra do Senhor. Você precisa revelar modéstia e bom senso no seu vestuário. O seu vestuário tem que ser um vestuário que tenha bom senso e modéstia.
Hoje em dia, irmãos, o que mais tem são pessoas da igreja que não praticam o hábito da oração. Já não estuda a Bíblia como antes. Lembra que nós lemos aqui na história do hino? Eu quero voltar ao início. Eu vou rever meus conceitos e valores. Não estuda a Bíblia mais como deve. João 5, 39 e 40, ele já nem sabe o que significa mais. Alguém sabe aí? Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, vírgula, e são elas que dentro de mim testificam. Então, não estão procurando mais, quando você lê alguma coisa na Bíblia, que você tem uma dúvida, você não procura mais o pastor. Por quê? Porque agora, você tem o seu pastor, que é esse aqui. O senhor de Machicone é seu pastor agora. E não adianta você falar que é mentira, que eu sei que é verdade. Não procura mais o pastor. Só que ele pode te dar uma resposta, mas não um conselho de Deus. Resposta vem, pode ser certa? Pode. Só que se você coloque em Hebreus 13:17, o que é uma resposta que vem de Deus? É isso aqui, ó. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que vão dar conta delas, para que o façam com alegria e não com gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, olha só, porque o pastor tem um compromisso. Eu não posso te falar qualquer coisa, aquilo que eu penso ou que eu acho, porque o que eu acho, o que eu penso não tem valor nenhum. Mas o que a Bíblia diz, o conselho que realmente é de Deus, quer que você escute. Porque se eu te der um conselho errado e você perecer, fica tranquilo que você pode até ir para o inferno, mas eu vou junto. Porque eu tenho compromisso com a sua alma. Assim como o pai e a mãe têm com seu filho. Então, muitas pessoas estão esperando as coisas acontecerem. Vê que muitas pessoas não estão esperando as coisas acontecerem. Vamos ver o que acontece. Vejamos o que Deus vai fazer. Deus vai abençoar, vai dar certo, Deus vai me abençoar. Você já leu Josué 14? Josué 14, você já leu? O que diz em Josué capítulo 14? Josué capítulo 14, nós temos uma história maravilhosa. Versículo 10. Josué 14, verso 10. Olha só o que Caleb falou para Josué. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos antes são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho 85 anos. Porque no versículo 6, Caleb pede a herança que é dele. E aqui no versículo 10 ele diz: olha, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sobre 85 anos. Sabe o que o versículo 11 diz? Olha aí para você ver o que diz o 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força então? Tal é agora. Tanto para guerrear como para sair e entrar. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor me falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquinos e os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor me disse. O cara está falando: tem a mesma força ainda, me dá o que é meu, que eu vou tomar o que é meu.
Deus te deu fé, irmãos. Deus te deu fé para conquistar. Deus te dá força para conquistar. Para de ficar esperando de braços cruzados. Deus vai te dar, vai, quando você lutar. O milagre mais falado na Bíblia. Todo mundo esquece uma única coisa. O homem é parceiro de Deus. Deus não faz nada para você sozinho. Qual é o maior milagre de todos os tempos? Tirando a ressurreição de Cristo, que todo mundo conhece. Na história de Lázaro, depois de 4 dias ele foi morto. Jesus não mandou, Lázaro, sai para fora. Por que ele não tirou a pedra? O que o Senhor falou? Tirar a pedra. Alguém tem que tirar a pedra, irmãos. Mas sabia que no mesmo túmulo semelhante Cristo foi colocado. E quando Maria Madalena chegou ali no primeiro dia da semana para visitar aquele túmulo, a mesma pedra semelhante não estava removida. Por que naquele dia Jesus mandou tirar a pedra? Porque alguma coisa você tem que fazer para receber o milagre. Alguém teve que se esforçar. Talvez aquele povo que estava lá consolando Marta teve que empurrar a pedra e ver Cristo dizer, Lázaro, sai para fora. E o homem levantou e saiu todo amarrado e de desataio, e aquele homem chegou. Sabe por quê, irmão? Porque você é parceiro de Deus. Você tem fé para acontecer, você tem fé para conquistar. Deus vai te dar, mas você tem que entender, você tem que fazer como Caleb. Me dá o que é meu. Eu vou lutar pelo que é meu. Você pode conquistar a promessa que Deus te deu. Não espere, faça acontecer. Eu já li aqui Romanos 12, 3. Diz que Deus repartiu fé a cada um. Deus te deu fé. Fala comigo, Deus me deu fé. Deus me deu fé. Só não sei se me deu coragem, né? Mas fé você tem. Caleb está com 85 anos. Ó, me dá aquele monte. Lá tem gigante, tem. Lá tem um mais alto que eu tenho. Mas eu tenho um Deus que tudo pode. E o meu Deus vai me dar força, eu vou conquistar o que é meu. Sabe qual era o monte que ele queria? Hebron. Hebron é sinônimo da presença de Deus. Lá em Hebron, Caleb conquistou a sua vitória. Você pode conquistar também. Saia desse atoleiro que você está. Refaz a sua vida hoje. Viva a vida que Deus quer que você viva, irmão. Para ficar olhando para o outro. Usa a fé que Deus te deu. Deus te deu uma fé, usa ela. É o único meio que você tem para vencer. Oração, fé e consagração. Eu vou dizer, o único meio que você tem para vencer: oração, fé, consagração e, acima de tudo, lutar por aquilo que Deus te deu. Fiquemos em pé, irmãos. Eu sei o que eu quero. Você sabe o que você quer? Então, eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus não perde batalha. O meu Deus tudo pode. Então por que eu não vou vencer? Essa luta que você passa não é nada. O seu Deus é maior. A sua fé vai te dar força para você vencer. E quando você não tiver mais força, ajoelha e fala: Senhor, minha força acabou. Eu estou que nem Pedro, estou afundando, mas eu estou aqui na tua presença. Eu não vou te deixar, Senhor, me abençoa. E Deus vai te abençoar.